Olá, vamos falar de investimentos e hoje vamos falar de uma empresa paranaense no ramo de tecnologia, que é a Positivo Tecnologia. Empresa essa fundada no ano de 1989, originada através de um grupo educacional, que era o Grupo Positivo, e a partir de 1989 passou a fabricar computadores no Brasil, mais especificamente na cidade de Curitiba. E ao longo desses primeiros meses aqui do ano de 2021, as suas ações vêm apresentando um crescimento significativo e hoje vamos estudar então o que acontece com a Positivo Tecnologia e como que foram esses 3 últimos anos através da análise das demonstrações contábeis dessa empresa, até para a gente poder entender se vale a pena ou se não vale a pena investir nessa empresa. Então vamos conhecer um pouquinho dos números da Positivo Tecnologia. Então vamos começar aqui pelo ano de 2018. No ano de 2018, a empresa apresentava um capital de giro de 1 bilhão 418 milhões de reais. O que é esse capital de giro? São os recursos que a empresa tem para poder trabalhar, para ela poder se desenvolver, recursos que estarão girando dentro do seu patrimônio, como caixa equivalentes, que é o dinheiro, as disponibilidades da empresa, tudo aquilo que ela tem para receber e os seus estoques principalmente, e também aqui os outros créditos que são mais a questão dos impostos a recuperar. Enfim, com esses recursos é que a empresa pode trabalhar e pode desenvolver sua atividade. E todos esses recursos representavam 79% do seu patrimônio. No ano de 2019, o capital de giro fechou em 1 bilhão 471 milhões de reais, representando 75,7% do seu patrimônio. E no ano de 2020 voltou a crescer, chegando a 78,3% do seu patrimônio, totalizando 2 bilhões 211 milhões de reais que ela dispunha para fazer o seu giro. Então aqui nós analisamos o que? O lado financeiro da empresa, quanto que ela tem de capital de giro para trabalhar. E observamos que esse capital de giro ele vem apresentando um crescimento principalmente em valores nominais, fechando em 2 bilhões 211 milhões de reais. Aí, por outro lado, analisamos também a questão do endividamento, que é observado aqui pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total da dívida, 1 bilhão 279 milhões de reais. Então, essa dívida é composta por dívidas de curto prazo, com fornecedores, outras obrigações e dívidas com bancos, e o total da dívida também de longo prazo. Essa dívida total de 1 bilhão 279 representava 71,5% do patrimônio da Positivo Tecnologia. No ano de 2019, a dívida aumentou um pouquinho para 1 bilhão 410 milhões de reais, totalizando 72,5% do patrimônio da empresa. E no ano de 2020, a dívida nominalmente subiu para 1 bilhão 791, porém, em termos de representatividade em relação ao patrimônio, diminuiu para 63,4%. Então aqui observamos o comportamento das dívidas da empresa ao longo desses 3 anos. Então ela dispõe de um capital de giro que representa 78% do seu patrimônio, tem uma dívida que representa 63,4% do seu patrimônio. Já para o acionista, que também interessa muito, não que os demais índices não interessem, mas principalmente aqui a questão da formação do resultado. No ano de 2018, a Positivo Tecnologia faturava 1 bilhão 890 e fechou com 461 mil de prejuízo. No ano de 2019, o faturamento aumentou um pouquinho para 1 bilhão 915 e ela já apresentou um lucro de 20 milhões 848. E no ano de 2020, o faturamento aumentou mais um pouco, foi para 2 bilhões 192 milhões de reais, considerando que 2020 é um ano de pandemia, é um ano que toda a economia teve uma retração, né? E a Positivo Tecnologia ainda conseguiu apresentar uma elevação no seu patrimônio, no seu faturamento. E em termos de lucro, o lucro foi para 195 milhões de reais, pulando de 20 milhões para 195 milhões de reais. Então está aqui o desempenho também da empresa em termos de faturamento e em termos de lucro. Para que a gente possa ter
uma ideia melhor desses indicadores, vamos agora analisar a questão dos índices de liquidez, de endividamento especificamente, e também os índices de rentabilidade. Os índices de liquidez, eles vão mostrar se a empresa tem folga financeira ou não, quanto que ela tem de recurso em relação a tudo aquilo que ela tem para pagar. E o primeiro quadrinho que nós temos ali é a liquidez geral. E na liquidez geral, no ano de 2019, ela fechou em praticamente 1,20 para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispunha de R$ 1,20. Já no ano de 2020, esse índice ele já chegou a 1,41. Então, para cada R$ 1 de dívida, ela dispunha de R$ 1,41, mostrando uma folga financeira. Já no segundo gráfico, nós vamos ter a liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento apenas no curto prazo. Para quanto que a empresa dispõe de recursos agora no capital de giro para fazer frente às dívidas de curto prazo. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispunha de 1,22. E no ano seguinte, no ano de 2020, para cada R$ 1 de dívida, ela dispunha de R$ 1,60. Quer dizer, paga e sobra. Então, nós observamos que a folga financeira da empresa vem crescendo ao longo desses 2 anos. Isso também é retratado no terceiro gráfico, que trata do endividamento geral. O quanto que a empresa tem de dívida em relação ao seu patrimônio, que cai de 72% para 63%. Portanto, uma empresa que financeiramente está melhor e em termos de endividamento está com endividamento menor do que no ano anterior. Já nesse gráfico, vamos ver a margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do patrimônio líquido, que seria a rentabilidade dos acionistas. Nas duas primeiras barrinhas ali, nós temos a margem líquida, como ela se comportou ao longo desses 2 anos. A margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende, saiu de 1,09% em 2019 para 8,93% no ano de 2020. Então, o ganho sobre o que ela vende, o que ela produz, aumentou de 1,09 para 8,93. As duas outras barras, que são o RA, rentabilidade do ativo, é o quanto ela ganha em relação a todo o investimento feito na empresa, que sai de 1,07% em 2019 para 6,93% no ano de 2020, também um crescimento significativo. E, por fim, as duas últimas barras, que é o RPL, rentabilidade do patrimônio líquido, que é o ganho que os acionistas têm em relação ao capital investido dentro da empresa, saiu de 3,90% para 18,96%. Também um crescimento muito significativo ao longo desses 2 últimos anos. Portanto, aí estão os números da Positivo Tecnologia ao longo dos 3 últimos anos e a análise dos quocientes de liquidez, de endividamento e de rentabilidade desses 2 últimos anos. Então, observamos aí que a empresa financeiramente está melhor, endividamento está menor e a rentabilidade está muito melhor do que estava no ano de 2019. Agora cabe a você analisar se vale a pena ou não investir na empresa. A partir de agora, então, você já conheceu mais uma, a Positivo Tecnologia. E se você gostou das informações que eu lhe passei, se inscreve aí no nosso canal, né? Curta e compartilhe também as nossas informações e bons investimentos para você.